Queridos, que a paz de Cristo alcance o teu coração, alcance a tua mente nesse momento. Nós ficamos felizes porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Mesmo nós estarmos um pouco distantes fisicamente, mas nós cremos que estamos juntos na mesma alma, no mesmo sentimento, no mesmo amor. E Deus preparou tudo isso, para que mesmo desses momentos difíceis que estamos passando, nós pudéssemos estar em comunhão de alguma forma, através da internet, através do WhatsApp, através desse vídeo. E nessa manhã, quando eu estava caminhando, na minha caminhada matinal, diga-se passagem, na garagem do meu prédio, onde eu moro, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem que Davi falou no Salmo 37, no versículo 25, e diz assim: fui moço e já, agora velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, queridos, vejo nisso que o justo jamais é desamparado pelo Senhor. E nós não estamos desamparados. O Senhor está conosco, de alguma maneira está conosco, através dos vídeos, através da palavra viva, através do seu Espírito que faz morada em todo aquele que é justo e justificado pelo sangue de Jesus. E diz aí que a sua descendência não mendigará o pão, não irá mendigar o pão. O pão de cada dia o Senhor tem provido através desses veículos e nós cremos nisso. E por isso estamos aqui, para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Queridos, o texto que nós vamos falar é sobre um tema, na verdade, que diz: quando Deus faz o seu memorial. Está lá em Malaquias. Eu gostaria de ler 2 versículos apenas, para nós iniciarmos a nossa conversa nesse dia. Então, os que temiam o Senhor, no versículo 16 diz, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. O que fala aqui a palavra? Fala de um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Queridos, quando nós falamos em memorial, nós pensamos rapidamente em algo que está escrito. Fala sobre um livro e um livro de apontamentos. E é isso que Deus tem na presença. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes estão escritas, estão sendo escritas e estão como um memorial na presença de Deus. Então o que importa para nós é que Deus registra tudo isso, todos os atos nossos. O Salmo 112, ele fala no versículo 6, diz que não será jamais abalado aquele que teme ao Senhor. Desde o versículo 1 ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz os seus mandamentos. E aí ele descreve esse homem, que teme ao Senhor, e ele diz no versículo 6, não será jamais abalado, e será tido em memória eterna na presença de Deus. Homem justo, homem que trabalha, homem que faz a obra, e nós temos que ter isso muito claro na nossa vida. Mas como nós podemos aprender, o que nós devemos aprender em relação a tudo isso? Que não importa o que façamos, desde que tenha a motivação correta, haverá uma recompensa para isso. Portanto, não podemos deixar de fazer a obra que precisa ser feita, a obra que Deus colocou nas nossas mãos. Tiago ressalta sobre esse tema, dizendo que a fé sem obras é morta. Ele mesmo cita Abraão, que Abraão foi justificado quando juntou a fé com a obra, quando ofereceu seu filho Isaque e colocou ele no altar. Havia ali não só a fé, mas existia uma ação, uma obra sendo feita. A própria meretriz Raabe, quando acolheu os emissários israelitas, junto de Jericó, guardando eles, escondendo eles,
e depois mostrando um caminho onde eles podiam sair, mostrando para o rei outro caminho onde eles teriam saído. Ou seja, a fé no Deus de Israel e a obra, porque ela colocou a sua própria vida em perigo. Queridos, é muito importante nesses dias nós realizarmos obras, porque a fé sem obra, ela é morta. Eu creio nisso que Tiago escreveu. E aí eu faço aquela pergunta, então o que é a obra? Que obra nós precisamos fazer, que nós devemos fazer? Eu coloquei alguns itens. Primeiro, é submeter a minha vontade à vontade de Deus. É obra. Quando eu morro para a minha vontade e faço com que me abro para que a obra de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus seja maior do que a minha vontade. Isso é obra. Não só fé em Deus, mas crer que Ele tem melhor para mim, as coisas melhores preparadas para mim. Então eu me submeto, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então eu me submeto a ela. Outro detalhe é ver a necessidade do próximo e tentar supri-la. Isso é obra, Tiago fala sobre isso. É andar em fé, sabendo que Deus está no controle. Andar em fé, isso é importante. Andar, fé. Momento difícil, a gente está andando em fé, crendo, Deus está no controle, Deus está me guardando, Deus está me guardando. É saber que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, e nisso descansar na sua soberania. Então saber que nós não sabemos os caminhos dele, porque eles são mais altos. Nós não entendemos muitas coisas que estão acontecendo e que irão acontecer, mas nós descansamos dele, sabendo da sua soberania, sabendo que os caminhos são mais altos, que os pensamentos são mais altos. Nós descansamos. É viver também a palavra de Deus como prática no nosso dia a dia. É fácil viver a prática da palavra? Não é fácil. É fácil perdoar, é fácil orar pelo inimigo, é fácil amar o inimigo, aquele que fala mal de nós, aquele que muitas vezes aponta o dedo para nós. Não é fácil. Mas a obra que ele se refere é essa, é viver na prática. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ainda fala, capítulo 15, versículo 58, ele expressa dizendo: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, para finalizar, quando nós falamos no memorial, nós falamos de uma inscrição, e para que haja essa inscrição no memorial de Deus, é necessário 3 fundamentos, 3 bases para que haja essa inscrição na presença de Deus. A primeira é a fé, a segunda é a obediência, a terceira é o amor incondicional. A fé em Cristo como Salvador. Sem a fé em Cristo, sem crer na obra, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados, não há inscrição no livro da vida. A inscrição é feita para aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que recebe, reconhece Jesus Cristo, ele tem seu nome escrito na vida. E aí também é escrito os memoriais. Então o primeiro passo precisa ter a fé em Cristo Jesus. Entregar sua vida para o Senhor Jesus. Apocalipse 3,5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor, aquele que crê e aquele que vive na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. O segundo fundamento para a inscrição nesse memorial é a obediência aos mandamentos. Deus falou para Moisés em Êxodo 32, versículo 23, ele diz: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Ele diz como é importante de nós obedecermos os mandamentos. Você vê que Deus orienta Moisés e fala a ele dizendo que há uma possibilidade de riscar o nome do seu livro. Então, aquele que pecar,
Então nós precisamos obedecer os mandamentos. E pecar é transgredir a lei de Deus, transgredir os seus mandamentos, não ser orientado pelos seus mandamentos, não viver nos seus mandamentos como prática do seu dia a dia. Então é fundamental para que haja inscrição no livro da vida, a obediência. E o terceiro ponto, o amor incondicional a Deus. Deuteronômio 6,5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Esse é o amor incondicional. É um amor que não olha para as mãos. É um amor que ama a Deus incondicionalmente. Se eu estou bem, eu amo a Deus. Se eu estou mal, eu amo a Deus. Se eu estou com saúde, eu amo a Deus. Se eu estou enfermo, eu continuo amando a Deus. É um amor que está acima de qualquer situação e circunstância, porque conhece a Deus e crê em Deus. Ainda Jesus disse em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então o maior bem que um mortal como nós poderá almejar é ser lembrado por Deus. Neemias fazia questão de lembrar: Senhor, lembra-se de mim, lembra-se de mim. Então, queridos, eu queria deixar essa breve meditação finalizando dizendo uma frase: não desista de lutar, por mais difícil que seja, pois tudo está patente na presença de Deus. E Ele tem uma grande e poderosa promessa que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, e nós já lemos uma parte, e eu gostaria de ler ela até o final, para nós finalizarmos. Diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esse é dito ao vencedor. Querido, que você seja um vencedor, que você seja cheio do Espírito Santo, que você possa andar nessa terra em fé, fazendo as obras que precisam ser feitas. Seja um executor, seja um ativo, seja uma pessoa que viva a palavra na sua verdade. E que Deus o abençoe, que você seja tomado, seja renovado pelo Espírito Santo, seja renovado nesses dias, e que você possa aproveitar esses dias para meditar na palavra e meditar nos vídeos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.